Aleluia. Pode sentar. Antes de tudo, eu queria muito agradecer, a Adriana, ao pastor, por acreditar em mim. Porque teve um tempo que eu desacreditei de mim. Será que eu tenho chamado mesmo? Será que eu vou conseguir mesmo? Mas eles acreditaram em mim. Muito obrigada, Adri. E o Senhor sabe como nos encontrar. Sabe, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não, se me contassem alguns anos atrás que eu teria saudade de ministrar, eu não acreditaria. Porque eu fugia de púlpito como mais que tudo. Mas eu senti saudade. E sabe, eu entendi que o lugar da nossa felicidade é na vontade de Deus. Cumprindo o que Deus nos chamou para fazer. Não tem como nos esconder, não tem como escorrer. Podemos ir de um lado para o outro, mas Deus sabe como nos encontrar. Ele nos quer no lugar da vontade dele, querido. Ele nos quer fazendo e cumprindo o propósito pelo qual ele nos chamou. Sabe, não tem como fugir dele. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sinto que é uma retomada, do meu chamado, daquilo que eu sei para a minha vida. E quero te dizer que é só o começo. É só o começo. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre as manifestações do Espírito Santo. E lá em Joel, capítulo 2, 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens verão visões. Sabe, essa promessa já se cumpriu? Eu queria que você abrisse lá em Atos, capítulo 2, do 15 ao 17. Só abrir também. Que diz assim, do 15. Estes homens não estão embriagados, como ouvindo e pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas ocorre que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Sabe, essa promessa já se cumpriu. E nós devemos viver para manifestar essas verdades. Porque o Espírito Santo já está aqui, ele já foi derramado. E ele quer se manifestar em nosso meio. Ele quer se manifestar com glória, com poder e com os dons dele em nosso meio. Não podemos ser negligentes quanto a isso. O Senhor conta conosco para nos usar conforme Ele quer. Sabe, nós somos a Igreja do Fogo, uma igreja que crê na palavra, uma igreja do Fire, que dá lugar ao Espírito Santo. E Ele quer que nós demos cada vez mais lugar para ele agir, para Ele se manifestar em nosso meio, com grande glória e poder. Queria que você abrisse agora lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Não, capítulo 1. Versículo do 4 a 9. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu. Repita comigo, enriqueceu. Em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês,
uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta. Enquanto esperam Jesus ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Enriqueceu, queridos. E como diz aqui, a mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, ou foi confirmada em vocês, porque não lhes falta nenhum dom. A igreja de Corinto, ela recebeu tanto a palavra do Senhor, a mensagem de Cristo, que ela andava no poder do Espírito. Ela andava manifestando os dons. E como diz aqui no final, Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Como nós teremos comunhão, se não através do Espírito Santo? Essa comunhão precisa existir para que nós possamos conhecer cada vez mais os dons e manifestá-los. A manifestação dos dons só vai acontecer se nós nos dedicarmos em conhecer, se nós buscarmos isso. Aleluia. Eu queria que a palavra enriquecer, vamos estudar ela agora um pouco. Enriqueceu do grego plousios, que significa vasta riqueza. É de onde deriva a palavra plutocrata. Uma pessoa que é tão rica que é incapaz de saber ao certo a extensão da sua riqueza. Declaro que você é um plutocrata espiritual. Amém? Você é tão rico que não é capaz de mencionar a sua riqueza. E Paulo chama a igreja de Corinto como uma igreja rica, plusios, que era enriquecida pelo dom. Os dons se manifestaram com tanta graça, com tanta força, com tanto poder, que eles eram ricos por causa do dom. Sabe, queridos, a nossa igreja, quanto mais os dons se manifestar, mais ricos nós seremos, espiritualmente falando. Uma igreja tão familiarizada com os dons, que ela era considerada rica. Plutocratas. E, amados, isso é verdade para nós. Precisamos querer manifestar os dons, conhecer os dons, para viver manifestando eles. Deus está pronto para compartilhar com cada pessoa que tiver o coração aberto. Sabe, somos nós que abrimos nosso coração para receber o dom. Nós vamos ver lá na frente que existem 9 dons do Espírito. E Deus ele distribui a cada um como Ele quer. Não somos nós que queremos, não somos nós que fabricamos o dom. O dom não é fabricado, o dom ele é recebido do Senhor, dos céus. E nós entregamos e manifestamos aquilo que Ele deseja. Então, nós devemos desejar as manifestações, devemos desejar conhecer o dom para viver essas verdades. Amém? Os dons espirituais trazem riquezas para a vida das pessoas. Na verdade, quanto mais os dons operam, mais ricos nos tornamos espiritualmente. Ricos espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja que andava na manifestação dos dons, principalmente os dons de revelação. Eles manifestavam aqueles dons com frequência. Com frequência, mas a igreja era alcançada por causa dos dons. Por quê? Porque eles abriram o coração para a mensagem de Cristo. Eles abriram a mensagem para receber Jesus e não fugir disso. Eles receberam toda essa mensagem, que eles andavam nesse poder. Vai lá agora para 1 Coríntios, capítulo 14. Catorze, 1. Que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Ele aqui nos inspira e nos estimula a desejar o dom. E desejar aqui significa estar queimando ardentemente de zelo pelo objetivo desejado. Um desejo intenso que faz com que uma pessoa procure alguma coisa até encontrar. Devemos ter esse desejo pelo dom, pelas manifestações do Espírito, de buscar conhecer, de buscar operar nisso. Ele diz aqui que o amor seja o seu maior objetivo. Sim, porque o amor, queridos,
é maior que tudo. Sem amor, tudo falha. Sem amor, nada flui. Mas ele diz, deseje os dons. Sabe, os dons não é para vanglória, não é para motivo de orgulho, dizer, eu sou usado por Deus e meu irmão não é. Não, não é isso. O dom é bênção para a igreja, mas, sabe, o amor deve ser a nossa principal busca. Vai lá para o versículo 14 agora. Assim também vós, já que estáis desejosos dos dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. O propósito dos dons, da manifestação deles, é edificação da igreja. Edificação no original tem sentido de ampliação ou melhoria. O objetivo da manifestação dos dons é para promover a igreja. Não pode ser por vaidade ou vanglória, como eu falei, mas é para promover a igreja, para a promoção da igreja. Sabe como eu falei, eu desacreditei de mim. E eu até estava pensando em correr de pregar hoje, assim, né? Esse mês, quando a Adriana falou, você vai pregar em janeiro. E desde que eu soube, ficou na minha cabeça, desiste. E eu pensei mesmo em desistir. E no culto do dia 31, aqui na igreja, vim para a igreja, sem pretensão nenhuma, sem expectativa de receber algo de ninguém, nenhuma. E uma irmã que estava visitando, foi até Silvia Tássia. Ela me abraçou e me deu uma palavra de conhecimento, que era tudo o que eu precisava ouvir. Ela não sabia de nada que estava acontecendo na minha cabeça, no meu coração, mas era tudo o que eu precisava ouvir. E aquela palavra me deu força para estar aqui hoje. E sabe, por muitas vezes veio o pensamento de desistir, mas eu lembrava da palavra. Rapaz, se Deus me deu aquela palavra, é porque Ele não quer que eu desista, Ele não quer que eu retroceda. E eu vou ali pregar e vai dar tudo certo. E sabe, porque o medo vem, os questionamentos vêm, mas se você tiver uma palavra pelo qual você possa se agarrar, se agarre com tudo. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir cada palavra que é feita a nós. Amém? Aí depois aconteceu esse negócio com a manhã, eu disse, eu vou desistir. É uma oportunidade que eu tenho para correr. Aí, quando foi no domingo que eu ia falar com a Adriana, cheguei na igreja, aí Raimon Renato, vai pregar domingo, né? Tá sabendo já? O pastor já tinha avisado no domingo. Acho que o pastor pensou, ela vai correr, vou avisar logo para ela não correr. E aí, amém, eu vi, a pastor já avisou, então eu não vou retroceder. E eu estou aqui. Amém? Então, os dons, eles servem para isso, para a edificação do corpo. Eu fui edificada por aquela palavra. E quando cada um aqui é usado, de palavra de profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, é para a edificação do corpo de Cristo, amado. O corpo é edificado, por isso é importante congregar. Porque na igreja, no congregar, que nós somos edificados uns pelos outros. Como é que eu posso estar em casa e receber da influência do Espírito, da edificação dos dons? Não tem como. Eu preciso estar na igreja, absorvendo de um com o outro, recebendo a unção que cada um carrega. Amém? Aleluia. E lá no 40 diz assim: mas faça-se tudo com ordem, decentemente e com ordem. Regra básica para a manifestação dos dons: ordem e decência. Não é bagunça. Deus é organizado. E quando Ele se move, é debaixo de organização. Então, nós devemos respeitar uns aos outros. Se um levanta a voz e começa a falar em outras línguas, então se cala. Quando alguém tem interpretação, fala. Mas espera primeiro se calar. Sabe, Paulo vem dando várias instruções a respeito da ordem do culto. Ele diz, com ordem e decência. O Espírito de Deus é organizado. E Ele quer se manifestar em nosso meio. E quando Ele é reverenciado, aí é que Ele quer mesmo. Quando Ele é desejado, reverenciado, a sua presença é reverenciada nesse lugar. Ele se deseja como Ele quer. Como Ele quer. E usando cada um o que Ele quiser. Aleluia. Vai lá para o versículo 12. Vai lá para o capítulo 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Sem entendimento, sem conhecimento. Não quero que vocês sejam ignorantes. Sabe, conhecer sobre os dons vai trazer para nós maturidade espiritual.
vai trazer para nós consciência da presença do Espírito Santo. E Paulo está dizendo aqui, não quero que você seja ignorante. Paulo vai trazer um estudo no capítulo 12 e no capítulo 14. No 13, ele dá uma pausa para falar sobre o amor. Mas ele ainda está falando sobre os dons. Ele está falando sobre buscarmos ardentemente essa expectativa de receber o dom, de conhecer os dons, para fluir nisso. E ele não quer que sejamos ignorantes, confusos. Que nós entendamos cada um dos dons, das manifestações, para fluir no que Deus quiser para nós. Amém? Amém. Versículo 4. Versículo 4 agora. Há diferentes tipos de dons. Repita comigo, dons. Mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Mas Deus é quem efetua tudo em todos. A manifestação dos dons, amados, sempre vai trazer o conjunto da Trindade. A Trindade sempre vai ser glorificada, sempre vai ser exaltada. Diversidade de dons, Espírito Santo. Diversidade de ministérios, Jesus. Diversidade de realizações, Deus. A Trindade vai estar sempre envolvida, glorificando a Deus. Sabe, não tem como fugir. Se algo... Por isso que existe o discernimento de espírito, para nós discernirmos se é Deus, se não é. Porque se algo foge daquilo que nós estamos crendo, esperando, não é de Deus. Vai lá para o versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Mais uma vez, Paulo reforça o propósito dos dons de manifestação, para o bem comum, para a edificação da igreja. Nunca é para o bem próprio, nunca é para me abençoar somente, é para o bem do corpo, para a edificação do corpo. Versículo 11. Deixa eu abrir aqui, peraí. Estou achando. Oxe, cadê? Versículo 11 agora, achei. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, é Deus que distribui como Ele quer, a cada um individualmente. Esse cada um aqui é todos, sem exceções. Sabe, ninguém aqui pode dizer, eu não tenho dom, eu não fluo no dom, porque é para todos. Para o crente, para aquele que se converteu agora, para o mais velho, é para todos. Vamos lá. Um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria. Estou lendo na Ara, vice agora, Ribeiro. Foi mal. Agora na Ara. Porque a cada um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outra, a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Sabe, ele fica repetindo várias vezes o mesmo Espírito, há um só pelo mesmo Espírito. Porque, querido, sabe, todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E sabe, se eu fluo aqui numa profecia,
Se não for algo de Deus, digamos assim, dentro de você vai testificar que não é algo de Deus, porque é o mesmo Espírito. Então, quando alguém se move debaixo de algum dom, o outro vai saber que é de Deus, porque o mesmo Espírito está testificando. Amém? Por isso que ele repete o mesmo Espírito, para não ter dúvida na nossa cabeça de que é o Espírito de Deus que manifesta todos os dons. Sabe? O diabo ele não pode fazer dons, manifestar os dons, só o Espírito de Deus. Ele é quem tem legalidade para estar em nosso meio, manifestando os dons. Amém? São 9 os dons do Espírito. Amém? E eles se subdividem em 3 nichos, digamos assim. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Dons de poder, os dons que fazem algo. Dom da fé, operação de milagre e os dons de curar. Dons vocais, os dons que falam algo. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu vou fazer um breve resuminho aqui, não dá para ver tudo, né? No Rema são 7 aulas que você vê, mas aqui vai ser bem rapidinho. Palavra de sabedoria. É Deus revelando um fragmento da sua onisciência a respeito do futuro de algo, sobre algo ou alguém. É Deus, os dons revelacionais no todo, como um todo, é Deus compartilhando da sua onisciência, um pedacinho da sua onisciência para você, para pessoas. É Deus compartilhando, queridos. Não é algo que você pode estudar para ter revelação, mas é algo que vem diretamente do céu. Algo que não pode ser adquirido por conhecimento humano. É algo que só Deus mesmo pode revelar. Algo que não tinha como ninguém saber. Como a irmã. Não tinha como ela saber do que eu estava pensando, mas ela me veio com uma palavra certeira do que eu precisava ouvir. Isso é palavra de conhecimento. Amém? Vamos ver um exemplo lá em Atos, capítulo 27. Agora vai ser NVT. Versículo 10. Senhores, vejo que a nossa... Isso é Paulo falando para o pessoal lá. Vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Aí pula lá para o versículo 21. Visto que os homens tinham passado... Eita, peraí. Muito tempo sem comer, Paulo levantou-se e disse diante deles: Senhores, deviam ter aceitado o meu conselho de não partir para a Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, a quem pertence e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus e acontecerá conforme me foi dito. Então, a palavra de sabedoria muitas vezes vem como um conselho a respeito do futuro. Paulo disse a eles para não partir, mas eles quiseram partir e sofreram dano. Sabe, a palavra é como um conselho para nos dar livramentos futuros. Essa é a palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. A habilidade dada por Deus para conhecer fatos e detalhes que não seriam conhecidos naturalmente a respeito do presente ou passado de alguém. Abram lá em João 4. Vocês conseguiram entender a palavra de sabedoria? Amém. João 4. Isso é para nós hoje, queridos. Devemos desejar a manifestação dos dons. João 4, versículo 13. Que diz assim: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
A mulher lhe disse: Senhor, dê-me água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem vive agora não é seu marido. Palavra de conhecimento. Deus revelou o passado, o presente dessa mulher para que ela caísse em si e viesse ao arrependimento. Amém? Discernimento de espírito. Esses são os dons revelacionais. A minha palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Discernimento de espírito é a capacidade sobrenatural de perceber a verdadeira natureza de uma situação espiritual, ou a de servir, ou a de perceber forças espirituais que realmente estão operando na vida de um indivíduo. A manifestação do discernimento de espírito ocorre em um instante. É como se, de repente, uma cortina fosse aberta e você conseguisse ver na dimensão espiritual. Vamos ver um exemplo lá em Atos, capítulo 16. Versículo 16. Certo dia, indo nós para... Eita, Jesus, ajuda aqui. Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se para ela. Cadê? Voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Mas Paulo discerniu o Espírito que estava operando por trás daquela mulher. Ela estava falando que eles eram de Deus, tudo, mas por trás. É sutil, porque a Bíblia diz que o diabo, quando ele quer enganar os filhos de Deus, ele se transforma até em anjos de luz. Então, nós precisamos de discernimento de espírito para discernir o que é de Deus e o que é do diabo. E ele discerniu pelo Espírito. Não foi de um dia para o outro, porque aqui diz, passou muitos dias fazendo isso. Mas quando Paulo discerniu, ele disse ao Espírito: saia dela agora. Então, o discernimento de Espírito faz isso. E abre lá agora em João 4. 1 João 4. E nos últimos tempos, nos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos desse dom em operação. Porque os dias são maus, queridos. Nós vamos precisar discernir, muitas vezes, o que está acontecendo aqui, naquele momento. 1 João 4, do 1 ao 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, olha aí, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, veio em carne e procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está neste mundo. Então, mas nós precisamos estar atentos, perceptíveis, para discernir o que vem de Deus e o que não vem. Sabe, para não ser enganado. Para não ser enganado nesses últimos tempos, porque vai se levantar muito engano. O diabo não está para brincadeira. Sabe, o que ele mais quer nesses últimos tempos é enganar os crentes, enganar os filhos de Deus, com mentiras, com engano mesmo. Mas nós não vamos cair nessa cilada. Nós vamos estar atentos, vigilantes. Amém? Esses foram os 3 dons revelacionais. Amém? Agora vamos ver os dons de poder. Dom da fé. É a transferência repentina pelo Espírito Santo de fé sobrenatural especial em um momento crítico para realizar o propósito ou o desejo de Deus em uma situação ou um evento particular. É como se você não conseguisse duvidar, nem querendo. O dom da fé está em operação. Em Mateus 14, 25, não precisa você abrir por causa da hora. Ai, meu Deus. Fala assim:
Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Jesus veio à terra como homem. Ele não era Deus aqui na terra. Ele veio como homem. E sabe que as leis naturais, ele não podia andar sobre as águas, mas ele exerceu o dom da fé para andar sobre as águas. Amém? Dom de operação de milagres. É uma intervenção sobrenatural no curso normal da natureza. É uma demonstração sobrenatural do poder de Deus, pela qual as leis naturais são alteradas ou controladas, ou algo que acontece que é humanamente impossível. É membro crescer, um órgão ser regenerado. São milagres criativos de Deus. Aconteceu isso com manhã. Amém? Para quem não sabe, minha mãe sofreu um infarto. E ela desentupiu uma veia. E tinha mais outras duas para desentupir. E quando foi ontem, ela estava marcado o exame para ela fazer outra angioplastia, né, para desobstruir. Mas, para a honra e glória do Senhor, o médico falou, não precisa mais. Desobstruiu tudo. Mas não tem como explicar, não tem como saber. Mas Deus foi lá e fez a cirurgia. Porque Deus, ele é especialista em fazer o que humano nenhum consegue fazer. Sabe, Deus ele não pergunta as leis naturais para te abençoar. Quando ele quer fazer um milagre, ele ultrapassa as leis naturais. Ele ultrapassa a medicina. Ele confunde tudo para te alcançar, para te abençoar. Aleluia. Uma entrada de posse de vitória. Amém? Hoje ela fez o teste ergométrico, quando correu 7 quilômetros na esteira. Tá com todo o pique, né? Porque Deus fala assim, está quase um atleta, de sedentária para atleta. Quando Deus muda, Deus faz bem feito, né? Esse é o Deus que nós servimos, amados. Deus é Deus de milagres, Deus de poder, Deus que confunde mesmo a medicina. O testemunho dela que vai contar ela, para você ver a grandiosidade do livramento que Deus deu a ela, amém? Dons de curar. Curar aqui pode ser descrito como cuidado por um médico. Mas o médico não é capaz de manifestar a cura para alguém. Ele vai fazer, se ele não for crente, né? Se ele for crente, pode ser que... Mas se ele não for de Deus, ele não tem como curar alguém. Ele vai usar de remédios ou de condutas para que leve o processo de cura. E nesse sentido aqui, a palavra cura, muitas vezes é transferido por imposição de mão através de uma oração, e a cura se refere ao resultado progressivo. É aquela cura que vai se manifestando ao longo do tempo. Então, nem o texto não foi de operação de milagres. A multiplicação dos pães e peixes é um exemplo de operação de milagres. 5 pães e 2 peixes, mas de repente multiplicou tudo. A matemática ficou para segundo plano. Não conta com matemática, não conta com cálculo. Não, é Deus que faz o sobrenatural acontecer. Amém? Dons de curar. Queria que você abrisse Lucas 17. Essa passagem aqui é aquela passagem dos 10 leprosos. E Jesus, no finalzinho, ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto iam, eles foram curados. Amém? Então, esse é o processo de dom de curar. É algo progressivo. Os dons vocais. Profecia. Profecia significa falar em nome de Deus. Falar antecipadamente é uma situação. Prever um evento. Ou declarar a mente de Deus aos outros. Mas a profecia é algo muito forte, é algo muito poderoso, porque você fala em nome de Deus. É muito sério. Por isso que devemos ter o cuidado de não passar aquilo que Deus não falou. Porque a profecia tem o poder de, muitas vezes, nortear a vida de pessoas. E aquilo que nós falamos, sai da nossa boca, temos responsabilidade, queridos, de guiar a vida de pessoas. E se nós acrescentamos algo que Deus não falou, nós podemos embaraçar a vida de pessoas. Porque Deus, ele é responsável por aquilo que ele fala. Ele não se responsabiliza por aquilo que você inventa. Amém? Então, vamos ter cuidado para passar
Ah, mas se Deus falou só isso aqui, para você não faz sentido nenhum, mas para a pessoa que vai ouvir, ela faz sentido total. Porque ela sabe o que ela está passando. Então, fala o que Deus mandou você falar. Não inventa, não acrescenta, não retira. Fala exatamente o que Deus mandou você falar. Amém? Isso é a profecia. No 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, assim, mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Esse é o propósito da profecia. Fortalecer, animar e confortar os outros. Amém? Variedade de línguas. Não é uma língua que a gente usa no nosso devocional, em um momento de oração com os irmãos. Não, essa língua é a língua normal. Mas existe uma língua, quando Deus dá algo, uma língua especial, dirige alguém para trazer uma mensagem para a igreja. Esse dom geralmente vem acompanhado de outro dom, que é a interpretação de línguas. Quando o dom de variedade de línguas se manifesta, o de interpretação o acompanha. Pode ser pela mesma pessoa ou uma diferente. Não é traduzir a língua, é interpretar. Amém? Uma pessoa pode orar em línguas 5 minutos e a interpretação ser 2 minutos. Porque não é para traduzir palavra por palavra, é interpretar o que Deus quer dizer para a igreja. Amém? Então, os dons de variedade de línguas, eles andam juntos com interpretação de línguas. E quando eles acontecem na igreja, precisa haver ordem, como eu falei no início. Ordem e decência. Quando um começa a falar, o outro se cala. Amém? Glória a Deus. Então, esses foram os 9 dons. E Deus deseja que nós andemos manifestando esses dons. Amém? Conhecendo, desejando conhecer. E eu queria indicar esse livro aqui para vocês. Porque precisamos dos dons do Espírito, de Rick Renner. Um livro, meu Deus, muito bom, excelente. Me ajudou muito a fazer essa ministração. E é necessário para os tempos que nós estamos vivendo, queridos. Estamos nos últimos tempos da igreja na Terra. E nós precisamos manifestar com mais intensidade os dons. Manifestar como nunca houve manifestação dos dons. Precisamos desejar que o Espírito se manifeste em nosso meio. Com poder, com glória, com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, a operação de milagres criativos. Deus deseja se manifestar, querido. Vamos edificar o corpo de Cristo, dando lugar para Ele operar. Quando eu busco conhecer, quando eu busco conhecimento, eu estou me qualificando para abençoar outras pessoas. Então, sabe, o dom não é para abençoar só a minha vida, é para abençoar os outros. Então, quando eu me dedico a estudar, Pai, eu quero estudar, porque eu quero que você me use para abençoar fulano, para abençoar o meu corpo de Cristo. Nós somos um corpo, queridos, e unidos, bem ajustados, nós vamos longe. A igreja da Bujanga vai longe se nós estivermos unidos e bem ajustados, concordando entre si. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que tenha dado para entender. Amém? Glória a Deus.